programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Olá, Renato, obrigada por estar aqui no Outras Palavras. Nossa conversa é de um assunto muito importante, que é esse tal de reinventando o ensino médio. Afinal, o que é reinventar? O que foi necessário para o governo essa ideia de reinventar o ensino médio? Eu que agradeço o convite, Beatriz. E a gente precisa entender como é que esse projeto foi criado, primeiro, para a gente entender por que se reinventa o ensino médio. O ensino médio está em crise há muitos anos no nosso país, né? Um problema, essa transição do ensino fundamental para o ensino superior. Existe um grande abismo nisso e como é que isso vai ser enfrentado, tanto pela evasão quanto pelo número de vagas oferecido, que não é suficiente para o número de alunos na idade escolar do ensino médio. O governo de Minas, pensando em resolver esse problema, criou o projeto Reinventando o Ensino Médio. O problema do Reinventando o Ensino Médio é que ele só reinventa no papel, porque as estruturas das escolas continuam as mesmas, não foi transformada, né? O salário dos professores continua o mesmo, a formação dos professores também a mesma. Então o governo reinventa a ideia, mas ele não reinventa a prática da educação do ensino médio. Na questão das propagandas do governo, o governo aborda muito a questão da área de empregabilidade, dando uma ideia de uma formação de acordo com a necessidade do estudante. O que é essa área de empregabilidade? Pois é, o governo diz que não é técnico, não é profissionalizante. Então, pais, alunos e professores também não entendem muito bem o que significa essa área de empregabilidade. Esse conceito não é um conceito novo. E segundo esse conceito, o responsável por estar empregado é o trabalhador. Né? Então, se o trabalhador não tem emprego, a culpa e a responsabilidade é desse empregador. Mas, em todo o material do Reinventando o Ensino Médio, você não encontra, né, essa explicação do que seria essa área de empregabilidade. Segundo o governo, essa área é para estimular o estudo. O problema é que você ofereceu para um estado com mais de 800 municípios 5 áreas de empregabilidade. Você imaginar que um estado com a diversidade do estado de Minas Gerais pode ser abrangido em 5 áreas de empregabilidade é no mínimo desumano. Dessas 5 áreas, a escola escolhe 3 e o estudante escolhe uma área de empregabilidade. Mesmo que essa área de empregabilidade fosse algo benéfico para o estudante, ele teria um leque de escolha muito pequeno. E quem que dá essa aula de empregabilidade? É alguém formado na área de empregabilidade, ou no turismo? Como é que é? Esse é o outro problema. O professor que dá essa área de empregabilidade é quase sempre o professor que já está na escola. E aí o telespectador pode pensar assim, mas por que um professor vai se submeter a dar uma aula que não é da sua área de formação? As questões salariais, a condição de trabalho que a gente vive na rede estadual obriga os nossos colegas a precisarem de dar mais aulas. E aí eles vão se submeter a essas áreas de empregabilidade. A gente está em 2014, né? O plano piloto é de 2012. Esse ano, as aulas de empregabilidade começaram e até hoje os professores não receberam formação. Então, você tem um professor de História, formado em História, dando aula de Turismo, de Empreendedorismo e Gestão, de Tecnologia da Informação, de Comunicação Aplicada, mas ele não teve formação para essa área. Agora, tem uma questão que eu acho que a comunidade precisa saber, é que ao estudar nesse Reinventando o Ensino Médio, o meu filho, ele vai sair com uma formação técnica? Ele não vai sair com formação técnica. Né? Lá na minha escola, quando os pais foram para fazer essa primeira escolha, uma das discussões que nós tivemos foi essa, porque o estudante não sai com formação técnica. Em conversa com os alunos do movimento estudantil, o Cefet hoje já tem um ensino técnico de turismo, por exemplo, de 4 anos. E uma das queixas é que não há vaga no mercado. Né? E aí uma outra questão, Renata. Pais, alunos, a comunidade escolar em geral, foi ouvida na construção dessa proposta que hoje atinge mais de 2.000 escolas? Na minha escola, eu posso falar com segurança que não foi ouvida. Segundo o governo, eles ouviram a comunidade do projeto piloto. O projeto piloto foi para 11 escolas.
Como eu já disse, nós temos mais de 800 municípios, imaginem o número de escolas. Então, nessas 11 escolas, segundo o governo, ele ouviu pais, alunos e professores. Eu não conheço ninguém que foi ouvido, mesmo estando no movimento e conversando com tantos colegas de profissão, nunca vi ninguém que foi ouvido. E na minha escola foi implementado sem que ninguém fosse ouvido. Bom, nós ouvimos comunidade escolar sobre o Reinventando o Ensino Médio. Vamos ver o que as pessoas acham? Nós podemos elencar 3 problemas principais. Eu acho que o primeiro é a forma como o projeto foi implementado, de uma maneira autoritária, sem conversa com os professores, com a comunidade escolar. O segundo, eu acho que é quanto à negação de vaga aos alunos do ensino noturno. Nós ainda temos uma grande quantidade de adolescentes fora de faixa que necessitam de estudar à noite, pois trabalhando informalmente, eles necessitam ajudar as famílias. E o terceiro, a ampliação do horário dos meninos do primeiro turno, que eles ficam na escola até 12h20 e não tem nenhuma forma de lanche que deixa para alimentá-los. A Secretaria de Educação não abre diálogo com a comunidade escolar. Eles só vão cobrar da gente os resultados, não existe nenhum investimento a mais nas escolas, não existe estrutura nenhuma na escola para trabalhar. Alunos de zona rural, uma sala de 30 alunos, mais da metade vai embora. E aí, como é que eu produzo, ainda mais que eu trabalho com língua portuguesa, os nossos alunos perdendo aula? De que maneira que isso vai ser benefício para eles? A gente tem uma série de estudantes hoje que trabalham, né, fazem estágio, e aí tem que sair. Às vezes sai mais cedo para chegar em casa, dá tempo de almoçar, de tomar um banho e ir para a escola, e não consegue com esse sexto horário, né? E a questão da merenda escolar para quem não trabalha, né? Que às vezes o estudante fica com fome na escola estudando. Os professores que ficam lá, eles não recebem curso de capacitação para poder dar essa aula. E eles também não vão receber um salário a mais, é só o hora-aula normal dele. Aqui em BH, no dia 27 de março, a gente fez uma grande manifestação no centro da cidade contra o Reinventando o Ensino Médio. Em Montes Claros, a galera de Montes Claros já fez manifestação porque não tinha merenda nas escolas, né? Então o governo deixa faltar estrutura para poder fingir que tem um programa que funciona, para quando esse programa der errado, ele colocar a culpa nos estudantes que não querem estudar e nos professores que não querem dar aula. Mas na prática, quem não quer fazer alguma coisa é o governo que não quer investir em educação. Como é que foi essa questão da organização curricular no Reinventando o Ensino Médio? Pois é, o problema do currículo é um problema que não é específico do Reinventando o Ensino Médio, que a gente sabe que os currículos não são pensados por nós, né? A gente vai se adequando, trabalhando com o currículo que é pensado de um modo geral nas universidades. E ele chega na escola. Os professores muitas vezes têm uma formação muito diferente da formação de quem está pensando o currículo, e isso é um problema que a gente tem. E no Reinventando a mesma coisa, com um agravante, porque os professores que estão dando essas aulas não são dessas áreas de conhecimento. E a estrutura da escola? Uma proposta, como está sendo tão divulgada, é a menina dos olhos da secretaria. A estrutura da escola melhorou para atender uma proposta que se quer... A ideia era uma nova metodologia do ensino médio. A estrutura da escola está melhor do que estava em 2013? As salas têm menos alunos, melhores condições de trabalho? Como é que está? É o contrário, né? O Reinventando o Ensino Médio trouxe um grande problema, porque agora o aluno que tem carteira, que não tem carteira de trabalho, ele não pode estudar à noite. Eu dou aula numa escola em que as salas do primeiro ano têm cerca de 44. Então a gente vai aplicar uma prova, você não pode andar na sala. E olha que eu não sou das professoras mais cheinhas, estou na turma das menores. Mas você não consegue se locomover dentro da sua sala de aula. Você vai dar uma aula, e aqui no Brasil a gente gosta de conversar com a mão, com o corpo todo, mas você tem que se conter, porque a carteira está te atrapalhando de tanto o aluno que tem na sala. Laboratório de informática, esse é uma comédia, né? Porque mesmo onde ele existe, não tem técnico. E quem tem computador em casa já sabe que é uma coisa que precisa de manutenção. Imagina numa escola que tem cerca de 1.000, 1.500 alunos, dependendo da escola, e o número desse usando o mesmo computador e não tem técnico. Às vezes o chamado para um técnico ele leva 6 meses até que um técnico chegue na escola. Educação física, quadra descoberta. Então imagine um aluno que hoje agora com o sexto horário, a aula termina 12h20, o aluno vai às 11h30 para a quadra descoberta. Fala desse sexto horário para gente. Pois é, o sexto horário,
que a gente pode até considerar como um ganho, talvez, porque a carga horária do aluno foi ampliada. Mas se você observar esse horário na prática, ele se tornou uma tortura para os alunos, porque eles não foram ouvidos, não se conversou com eles, a merenda continua no mesmo horário, com a mesma qualidade, a mesma quantidade. Então, quando o aluno chega no sexto horário, ele está agitado, ele já não, a merenda de 9h30 já não sustenta mais, porque ele estava acostumado a almoçar antes, né? Então, foi tudo muito mal pensado, foi jogado na escola, sem que isso pudesse ser estudado antes pelo corpo docente da escola, pelo corpo discente da escola, pela comunidade que envolve a escola. Queria agradecer, Renata, a oportunidade de você estar aqui conosco, conheço o seu trabalho, a dedicação que você tem na escola. E ter a palavra de alguém que está dentro da sala, vivendo os problemas, é a oportunidade para a população mineira entender o que nós, trabalhadores em educação, sofremos. Mais uma vez, muito obrigada e dá muito orgulho da profissão quando a gente vê professoras como você. Eu que agradeço também aos meus companheiros da escola, aos meus alunos, que certamente sem eles eu não teria me transformado em professora, né? Uma profissão que a gente vai se construindo, é na caminhada, é na jornada que a gente vai se tornando um professor. Muito obrigada ao sindicato também. Com certeza essa luta sindical, a luta pelos nossos direitos, é uma luta que nos forma, que nos modifica e que nos transforma em um verdadeiro professor.